Bem-vindos com a aula de hoje, a de número 16. Terminamos o controle de motores elétricos. Vamos nos concentrar nos motores síncronos e chamando a atenção para algumas particularidades quanto aos sensores necessários para o controle das máquinas elétricas. A família dos motores síncronos pode ser organizado nesse fluxograma. O grupo dos motores síncronos alimentados por inversor VS/PWM e o grupo de motores síncronos alimentados por um inversor de comutação natural. Na verdade, isso é a mesma topologia de um retificador a tiristores, só que operando no modo de inversão. Quando a alimentação é com uma ponte a tiristores, em geral está se falando de um motor de rotor bobinado de potência elevada. Quando é para níveis de potência menores, podemos usar os conversores VSI/PWM ou aqueles com controle de corrente. Isso já sabemos de aulas anteriores das capacidades dos tiristores em termos de tensão e corrente em relação à capacidade de IGBTs ou MOSFETs. Dentro desse grupo de motores síncronos alimentados por inversores de VSI/PWM, além do motor de rotor bobinado, chama-se a atenção dos motores de ímã permanente. Eles podem ser construídos de tal forma que a densidade de campo magnético no interferro tem uma forma senoidal ou trapezoidal. Aqueles que têm a forma trapezoidal também são conhecidos como brushless DC motor, um motor DC sem escovas, porque eles funcionam como um motor DC. O campo, a distribuição de campo num motor DC deve preferencialmente ser feita de tal forma que o campo no interferro tenha uma distribuição mais trapezoidal do que senoidal, o que não é o caso da máquina síncrona, que a distribuição deve ser senoidal. Por isso, esse motor ganhou esse nome, que confunde um pouco, mas chama a importância para a característica de um motor DC. Ele não tem nada a ver com o motor DC, ele é um motor síncrono. Bem, em termos de controle, aquelas máquinas alimentadas com inversor de comutação natural, a topologia funciona mais ou menos desse estilo. Você tem um inversor a tiristores, que é uma ponte a tiristores, com ângulos de disparo em condução contínua entre 90 e 180. E um retificador com ângulos de disparo de 0 a 90. Sabemos, né? Nunca é 0, sempre um pouco maior, nunca é 180, sempre menos que isso, para dar tempo do tiristor terminar a condução dele. De qualquer forma, essa figura lembra todas as características que tem numa transmissão em corrente contínua. Por exemplo, em Itaipu, isso daqui seria Itaipu, o retificador, a linha de transmissão e depois a subestação retificadora em São Paulo. Isso só funciona se tiver tensão do lado de cá. Se não tiver tensão aqui, esse inversor não vai funcionar. No caso de Itaipu, não é problema, porque aqui nós temos toda a rede de 60 Hz conectada, o restante da rede brasileira. Aqui tem os 50 Hz dos geradores que pertencem ao Paraguai. Se eu estou falando de um motor, você vê, isso só vai ter um comportamento aí de gerar alguma tensão se ele já estiver rodando, tiver alguma rotação. Então, cria confusão. Como é que isso daí é feito? Bem, existem soluções para isso, né, técnicas para você fazer essa máquina começar a girar e, a partir de uma certa velocidade,
entra no modo inversor, com ângulos de disparo superiores a 90 graus. O desempenho dinâmico não vai ser dos maiores possíveis, porque também não é o que se pretende com máquinas de megawatt. Eu estou sempre pensando no desempenho de um servomecanismo com tempos de reversão da ordem de milissegundos, e não é essa a máquina que vai fazer isso. Nem é a máquina que precisaria de um procedimento como aquela ideia do controle vetorial que nós vimos com o motor de indução. Já para máquina de imã permanente é o caso, e é nessa que eu me concentro no livro, e o entendimento é simples, é muito mais simples entender o controle do motor síncrono de imã permanente do que o controle do motor de indução. Então, aqui está ilustrado um imãzinho, como se fosse o rotor, e com essa outra seta eu sugiro o campo estabelecido pelas correntes que circulam no estator. Com imposição de corrente, que hoje em dia, graças aos conversores CR, VSI e PWM é possível, eu posso impor as correntes nas fases A, B e C, de tal forma que o vetor, o fluxo do estator, tenha a direção que eu bem entender. Chamo a atenção mais uma vez que fluxo é um escalar, e quando eu falo vetor fluxo, eu estou entendendo aquele vetor que é oriundo da soma de três vetores. Um na direção zero, outro na direção J é elevado a J2π sobre 3, ou 120 graus, o outro menos 120 graus. A soma desses três vetores ponderados pelos valores dos fluxos das fases A, B e C, ou das correntes das fases A, B e C, ou das tensões das fases A, B e C. Isso nós devemos essa formulação a Kovacs. Isso é um pouco antes de 1950. Mas essa formulação elegante, que ele pegou grandezas trifásicas e resumiu em um vetor, grandezas trifásicas não de regime permanente, em qualquer situação. Então, entenda assim quando eu falo fluxo do estator. Ora, quando a coincidência dos dois campos não tem produção de torque, não. A maior produção de torque é quando eles são perpendiculares. E o controle vai tentar agora impor as correntes de estator dessa forma. Perceba que não há mais necessidade de uma componente, que no caso do motor de indução nós chamamos de ISD, para produzir o campo que é necessário no motor de indução. O motor de indução não tem excitação nenhuma no rotor. Na máquina síncrona eu já tenho o campo pelo próprio ímã permanente que constitui o rotor da máquina síncrona. Então, eu só vou precisar impor corrente de forma que é o resultante de perpendicular. E qual é a minha posição de referência? É a posição do rotor. Eu não preciso determinar, como na casa do motor de indução, através de um observador não linear, o meu referencial. O meu referencial agora vai ser a posição do rotor. Eu preciso medir a posição do rotor. Isso é um complicadorzinho em relação ao motor de indução, que nós medimos a velocidade para entrar no observador. Agora eu tenho que medir a posição. Mas uma vez medida a posição, eu já sei que direção eu tenho que impor as correntes para ter um máximo de produção de torque. E esse é o espírito. Vou usar um conversor que me permite impor corrente, é o CR, VSI, PWM, visto no capítulo de eletrônica de potência. Aqui está a máquina síncrona de imã permanente, e eu vou impor corrente de tal forma a produzir um campo perpendicular ao campo produzido pelo ímã permanente do rotor. Então, eu não vou precisar ter uma componente de ISD.
Não preciso, como tinha no caso da máquina de indução. Lembra a máquina de indução? ISD é igual a IMR mais TR, D de IMR sobre DT. O ISD me promovia o IMR, que faz o papel vamos dizer, do campo, que aqui no caso da máquina síncrona já é o ímã permanente. Então, eu posso trabalhar com ISD zero. Existe a possibilidade de fazer o negativo, mas é a região de enfraquecimento de campo. Vamos deixar o enfraquecimento de campo de lado. Já sabemos que ele entra quando se quer chegar a uma velocidade acima da nominal com perda de torque. Mas, concentrando na condição de campo normal, eu vou ter a parcela D0, só vou ter que ter a parcela aqui. Num diagrama de controle, aqui está apresentado um que tem até posição. Então, vejam, 3 malhas de controle em cascata, reforçando a estrutura em cascata. Malha de controle de corrente, malha de controle de velocidade e malha de controle de posição. O regulador de posição vai me dar a referência de velocidade. O regulador de velocidade vai dar a referência de corrente. O regulador de corrente, nesse esquema apresentado, vai me dar as tensões que eu tenho que alimentar no inversor. Isso tudo aqui, esse grupo todo, poderia ser substituído por um CR, VSI, PWM. Também funcionaria. Está achando estranha a saída do regulador de posição ser a referência da velocidade? Não precisa estranhar. Nós já aprendemos que a saída do regulador, o significado, é dado pelo que ele encontra do lado de fora. O que ele está encontrando do lado de fora? Um sinal de velocidade. Então, ele tem que ser velocidade. Da mesma forma, um regulador de corrente, a saída, o regulador de velocidade, a saída dele é uma referência de corrente. Puxa, coisa estranha? Não. Quem que ele está vendo? Ele está vendo uma informação de corrente, vindo daqui. A parcela, a única que você precisa cuidar é da parcela ISQ. É uma estrutura, perceba, dada ou ensinada da máquina de corrente contínua, da importância de entender o controle da máquina de corrente contínua. Os outros motores reproduzem o comportamento ou a topologia do motor de corrente contínua apenas precisando de um referencial, que no caso, estamos tratando é a posição do rotor. Eu preciso de um sensor de posição. E é isso que vamos mostrar agora. Os 2 principais sensores de posição que já me dão uma informação digital. A gente tem os encoder e 2 tipos de encoder. Um é chamado encoder incremental e o outro encoder absoluto. Qual é a ideia? Simples, a ideia é simples. A implementação é que realmente exige uma alta tecnologia. Muitas vezes um sensor desse, dependendo da potência da máquina, pode ser mais caro que a própria máquina. Então, aqui a ideia foi criar 2 círculos furados e não furado, vamos dizer. Está furado quando está branquinho. Quando está pretinho, não está furado. Então, tem 2 discos que vão permitir a passagem de luz ou bloquear a passagem de luz. De um lado do disco, você tem o emissor de luz. Do outro lado do disco, você tem um sensor para aquela luz. Então, ele vê, passou, não passou, passou, não passou. O resultado disso vão ser ondas quadradas. Passou a luz, não passou a luz. Por que 2 discos? Né? Porque você produz uma outra sequência de pulsos, percebe que estão defasados aqui pela metade, poderíamos dizer, sei lá, 90 graus, mas o fato é que na metade do ciclo do disco A tem o ciclo do disco B. E assim você tem as 2 formas de onda. Dependendo do sentido de rotação, você vai ter A adiantado de B ou
A atrasado de B. A necessidade de 2 discos é você perceber qual é o sentido de rotação. Se só tivesse um disco, você seria capaz de medir a velocidade, mas não seria capaz de medir o sentido. A velocidade é simples, né? É só medir o tempo daqui para cá. Essa distância é conhecida. Já o encoder absoluto, ele é constituído de várias circunferências, vários discos. Não apenas 2 discos, vários discos. Para cada posição vai ter uma combinação de bits, chamemos assim, que vai configurar aquela posição. Por exemplo, se o que está pintado em preto é não passar luz, você vê que nessa posição aqui, né, vai passar luz só nessa raia aqui, não vai passar nas demais raias. A coisa pode ser tão feita, e é feita, da forma conveniente. Aqui está ilustrado para 6 discos. A coisa é feita de uma forma elegante, a combinação, de tal forma que a passagem de uma posição para outra corresponda a só a mudança de um bit para poder ser, por exemplo, percebido algum defeito. Ou a mudança de todos os bits. Você vê aqui, daqui para cá, eu passei de todos desligados para todos ligados. Isso é um exemplo específico. Cada fabricante pode fazer de uma forma diferente. Tem que, evidentemente, estudar o manual e todas as características específicas. Esse encoder absoluto tem a vantagem que você, qualquer que seja a posição, você sabe qual é. Esse daqui, você sabe a velocidade, mas para saber a posição, ainda é preciso mais um disco com uma informação aqui, uma passagem. Diz, ó, aqui passou pelo 0, agora eu conto os pulsos que se seguem para saber a posição. Por isso é que esse daqui é chamado encoder incremental, eu tenho que incrementar, somar, e esse daqui é chamado absoluto. E tem um outro sensor, que é chamado resolver. Ele lembra um pouco o que se usa muito, ou se usava pelo menos muito na Marinha, que eram os síncros motores, transformadores para posicionamento. A grande diferença aqui é que trabalha-se com alta frequência. Lá era frequência baixa, 50 Hz, 60 Hz. Então, você precisa, de alguma forma, fazer uma excitação num rotor com alta frequência. A forma mais elegante de fazer isso é induzindo, como está aqui sugerido, tensões de alta frequência no rotor. Isso pode ser feito para evitar a necessidade de você ter contatos com escovas para poder levar essa excitação de alta frequência para o rotor. Mas uma vez você tendo essa excitação de alta frequência no rotor, você tem 2 bobinas em estator, são chamados enrolamentos secundários, onde você vai medir as tensões induzidas. Vamos dizer, quando esta bobina estiver alinhada com essa, você tem um maior enlace de fluxo, a maior tensão gerada nesse ponto. Quando for o contrário, a maior tensão é no outro ponto. Então, por aí, por esses sinais, através de um condicionador de sinal, que deve levar em conta também que você está trabalhando num ambiente industrial, onde tem ruído, é possível determinar o defasamento dessas tensões, em termos de chegar ao valor da posição em que se encontra o rotor, pelos valores de
de amplitude de tensão induzida. Aqui as amplitudes estão iguais, que estamos mais ou menos a 45 graus. Esses são os principais sensores mecânicos. O outro sensor que é muito usado em toda a parte de acionamento são os sensores de corrente por efeito Hall. Todas são conquistas, do final do século XX. Eu agradeço a atenção de vocês e terminamos aqui a parte de controle de máquinas. O curso segue apresentando efeitos adversos, porque até agora só falamos bem, temos que falar um pouquinho mal, tudo tem efeito adverso, e finaliza com máquinas especiais que dependem do conversor para funcionar. Muito obrigado pela atenção de vocês.